Muito obrigada, crianças. Espero que vocês tenham feito as anotações de vocês. Esse conteúdo vocês encontram no livro, tá? Quando nós retornarmos às aulas, vamos fazer uma revisão mais detalhada, mais aprofundada, para tirar todas as dúvidas. Beijos, fiquem com Deus. Adição. Adição é a operação usada para juntar, agrupar ou reunir quantidades. Na adição, nós utilizamos o quê? Esse sinalzinho de mais. Nós temos a primeira parcela, a segunda parcela, a soma ou total. Aqui nós temos um segundo exemplo de adição, tá? Nós temos a primeira parcela, a segunda parcela, soma ou total. A adição, ela está dividida também em propriedades. São 4 propriedades. A nossa primeira propriedade é a comutativa. Note que mesmo trocando a ordem, o resultado é o mesmo. Observem no exemplo. Aqui tanto faz eu ter 3 mais 4 é igual a 7. Trocando a posição, o meu resultado será o mesmo. 4 mais 3 é igual a 7. Essa é a propriedade comutativa. A propriedade associativa, observem que nela tem os parênteses. Note que mesmo associando as parcelas de modo diferente, o resultado não se altera. Aqui eu tenho o meu primeiro exemplo, 34 mais 6 mais 53. Então, aqui nós colocamos os parênteses nas duas primeiras parcelas. Quando nós vamos resolver a propriedade associativa, o primeiro que nós devemos resolver são as numerações que estão dentro do parênteses. Então, aqui, 34 mais 6 é igual a 40. Eu vou repetir esse número que está aí de fora dos parênteses. E, por último, eu somo os 2. Então, aqui eu vou ter o resultado 93. No segundo exemplo, se vocês podem observar, são as mesmas numerações. Porém, nós já alteramos o quê? A posição dos parênteses. A posição dos parênteses já foi para o número 6 e o número 53. Nós repetimos o número que está fora do parênteses, o sinal de mais e resolvemos o que está dentro do parênteses. Então, aqui 6 mais 53 é igual a 59. Obtivemos o resultado de 93. Prestem atenção, observem que o resultado é o mesmo, não importa qual a posição que ficou o quê? O nosso parênteses. Então, quando vier os parênteses em uma propriedade, é chamado de propriedade associativa. Os cálculos que estão entre os parênteses, devem ser o quê? Efetuados em primeiro lugar. Propriedade do elemento neutro. No nosso caso, o elemento neutro é o zero. Note que, adicionando zero a um número qualquer, ou vice-versa, o resultado não vai ser alterado. Aqui nós temos o exemplo do 5 mais 0, que é igual a 5. 125 mais 0 também é igual a 125. Observem que aqui nós mudamos apenas a posição do zero, tanto no 0 mais 5 quanto no 0 mais 125. Prestem atenção que o resultado é o mesmo. 0 mais 5 é igual a 5,
0 mais 122 é igual a 125. E, por último, a propriedade fechamento. A soma de 2 ou mais números naturais também é um número natural. Aqui nós temos 2 números naturais e o resultado é um número natural. 8 mais 4 é igual a 12 e 6 mais 4 é igual a 10. Ou seja, fechou a minha conta, fechou a minha operação. Números ordinais. Quando falamos em números ordinais, nós falamos de ordem, lugar ou posição. São aqueles que dão ideia de ordem, lugar ou posição. Aqui no nosso quadro de exemplos, nós temos os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o centésimo. Lembrando, eles vêm com este ponto de abreviação. Aqui na nossa estrela, primeiro, segundo e terceiro. Poderia ser o quê? Primeiro lugar, primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Os numerais ordinais são usados para indicar o quê? Séculos, artigos de leis e decretos, folhas e capítulos de uma obra, soberanos, papas, o primeiro dia do mês, entre outros exemplos. Os numerais ordinais, eles são abreviados da seguinte forma. Por exemplo, número, o ponto abreviativo que indica o quê? Que houve a eliminação de letras, tá? Aqui nós podemos ter a terminação O e a terminação A. A terminação O significa o quê? Que é masculino. E a terminação A significa que é feminino. Aqui eu posso pronunciar quinta, quinta-feira. E aqui, ó, quinto lugar, ok? Aqui, quinta posição. Então, é desta forma que nós podemos utilizar os números ordinais. Lembrando, eles representam a ideia de quê? De ordem, lugar ou posição. Sistema de numeração decimal. Usamos o sistema de numeração decimal em nosso cotidiano para contar as quantidades e escrever os números. Prestem atenção. No sistema de numeração decimal, o valor do algarismo depende da posição que ele ocupa na escrita. Aqui nós temos um exemplo do número 1, uma unidade, uma dezena que equivale a 10, uma centena que equivale a 100, uma unidade de milhar que equivale a 1000, uma dezena de milhar que equivale o quê? A 10.000 e, por último, uma centena de milhar que equivale a 100.000. Então, neste caso, o valor do algarismo ele depende da posição que ele ocupa na escrita. Valor relativo ou valor de posição, que é a mesma coisa. É o valor do algarismo conforme o quê? A posição que ele ocupa no número. Nós temos o exemplo do número 7.345. Aqui nós temos o 5, que equivale a 5. O 4 equivale a 40. O 3 equivale a 300. E o 7, que equivale a 7.000. Valor absoluto. O valor absoluto é diferente do valor relativo. Então, é o valor próprio do algarismo. Como assim, professora? Aqui nós temos o exemplo do número 9. Eu tenho 9 unidades. Aqui eu terei 92. E aqui eu tenho 975. Então, o valor
é o número 9. Ele sempre será o número 9. Isso quando eu estiver falando sobre o quê? Sobre valor absoluto. Não importa em qual posição ele se encontra, ele terá sempre o quê? O mesmo valor. Tanto faz ele vir sozinho aqui em 9 unidades, em 92 ou 975. Aqui ele sempre terá o valor de 9. Classes e ordens. No sistema de numeração decimal, cada posição de um algarismo na escrita numérica representa o quê? Uma ordem. Aqui no nosso exemplo, nós temos a primeira ordem, a segunda e a terceira ordem. Cada grupo de 3 ordens forma o quê? Uma classe. Neste caso, nós temos 1, 2, 3 ordens e aqui nós formamos a classe das unidades simples. Na primeira ordem, nós temos a unidade simples. Na segunda ordem, a dezena de unidades simples. E na terceira ordem, a centena de unidades simples. Nesse outro exemplo, nós temos a mesma classe, que é a classe das unidades simples. E também nós temos primeira, segunda e terceira ordens. Só que aqui eu já ocupei com os numerais. Aqui eu tenho na unidade simples, na primeira ordem, 9 unidades. Na segunda ordem, 7 dezenas, ou seria o 70. E na casa das centenas, eu tenho o número 1 na terceira ordem. Então, eu leio 179. Lembrando mais uma vez, a cada 3 unidades, 3 ordens, nós temos o quê? Uma classe. A cada 3 ordens, nós temos uma classe. Vocês podem observar melhor nesse exemplo. Aqui nós temos 4 classes. 1, 2, 3, 4. A primeira classe é a classe das unidades simples. A segunda classe, classe dos milhares. Terceira classe, a classe dos milhões. E a última classe, neste caso, a classe dos bilhões. Nós poderíamos ter também a quinta classe, que é a classe dos trilhões. Aqui nós temos os números das ordens, da primeira ordem até a 12ª. A cada 3 ordens, nós formamos uma classe. Então, da primeira à terceira ordem, nós temos a classe das unidades simples. Da quarta à sexta ordem, nós temos a classe dos milhares. Da sétima à nona ordem, nós temos a classe de quê? Dos milhões. E a última classe do nosso exemplo, que vai da 10ª à 12ª ordem, nós temos a classe dos bilhões. Aqui embaixo, nós temos unidades simples, dezenas simples e centenas simples, que fazem parte das classes das unidades simples. Unidade de milhar, dezena e centena de milhar, que fazem parte da classe dos milhares. Unidades de milhão, dezena de milhão e centenas de milhão, fazem parte da classe dos milhões. E, por último, a unidade de bilhão, dezena de bilhão e centenas de bilhão, nós temos a classe dos bilhões. Aqui embaixo, nós podemos verificar melhor porque já coloquei os números. Então, aqui eu tenho as mesmas classes do primeiro exemplo. Classe das unidades, 2 milhares, 2 milhões e 2 bilhões. Neste primeiro exemplo, nós temos 23 milhões, 840 mil,
e 326 unidades. Eu tenho 6 que representa unidades, o 2 dezena e o 3 centenas. Aqui o meu 0 será a unidade de milhar, o 4 dezena de milhar, o 8 centena de milhar, o 3 na unidade de milhão e o 2 na dezena de milhão. Então, aqui nós possuímos, nessa numeração, 1, 2, 3 classes. E quantas ordens? Vamos lá verificar quantas ordens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ordens. Neste exemplo que eu citei para vocês, nós temos três classes e 8 ordens, ok? Aqui no segundo exemplo, nós já entramos na classe 2 bilhões. Aqui nós temos 5 bilhões, 372 milhões, 204.625 unidades. Segundo exemplo, nós estamos na classe 2 milhões, 7 milhões e 324 unidades. Último exemplo, nós estamos na classe 2 milhares, então aqui nós temos 235.127 unidades. Oi, turma! Hoje nós iremos fazer a revisão de matemática, tá? Vocês podem estar acompanhando no livro de vocês todos os assuntos que nós abordamos. Sejam bem-vindos e o nosso assunto será sobre números romanos, o nosso primeiro assunto, ok? Vamos lá. Os números romanos. Os antigos romanos escolheram algumas letras do alfabeto e atribuíram um valor a cada uma delas. Esses algarismos são representados por letras do alfabeto romano. São exatamente 7 letras, como nós podemos observar no quadro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras exatamente. Aqui nós vemos também os valores que são atribuídos às letras M, 1000, D, 500, C, 100, L, 50, X, 10, V, 5 e 1. Esses são os valores referentes a cada letra dos números romanos, do alfabeto romano. Veja exemplos de uso dos números romanos. Aqui nós temos o relógio e os capítulos de livros também são exemplos que nós podemos encontrar os números romanos. Também podemos encontrar em nomeação de papas, por exemplo, tem o João Paulo VI, poderia ter João Paulo II. Então, são exemplos que nós podemos encontrar os números romanos. Um símbolo colocado à direita de outro símbolo de valor maior representa a adição dos valores. Como assim, professora? Aqui nós temos o V, que representa 5, e o I, que representa 1. Neste caso, o nosso maior valor está à direita e os outros dois vêm à frente. Então, como nós resolvemos? Quando eu não sei já memorizado. Então, aqui nós colocamos o 5, 1 mais 1 e mais 1. Então, aqui nós temos 5 mais 1, 6, com mais 1, 7. Neste caso, é o valor aqui representado. Aqui embaixo nós temos o X, que equivale a 10, e o I também, que equivale a 1.
L equivale a 50 e os 3 I aqui que equivale a 3. Então, 53. Lembrando, o símbolo de maior valor está à direita, ok? Quando ele vem à direita, o que estão à frente, que tem um menor valor, é como se nós fizéssemos uma adição. O símbolo colocado à esquerda de outro número de maior valor representa a subtração dos valores, já é o oposto. Aqui, como vocês podem observar, o símbolo de maior valor está à esquerda, ele está à frente do menor valor. Então, aqui nós temos uma subtração. 5 menos 1, que é igual a 4. Aqui nós temos D, que equivale a 500, e C, que equivale a 100. Então, aqui nós teremos 500 menos 100 é igual a 400. E, por último, do nosso exemplo, nós temos o X, que está à esquerda. Ele é o número de maior valor. Então, aqui nós temos 10 menos 1, que equivale a 9. No nosso quadro de números romanos, nós podemos ver os principais aqui, tá? Nós temos do 1 ao 9, depois nós temos aqui 10, 20, 30, até 100, aí vem 200, 300, até 900. Depois nós entramos na casa dos milhares, né? Aqui vem 1.000, 2.000 e 3.000. Mas, professora, como é que eu posso escrever os outros números? Por exemplo, aqui nós temos o 20. Eu sei que o 20, ele tem 2x. Então, eu pego, ó, 20 e o 1. Então, ficaria x, x. E 22, x, x, 2i. E assim sucessivamente até o 29. X, x e x seria o quê? O 29. Depois eu já entro na casa do 30. E assim eu posso fazer até o 90, 99. Como que eu faço 101? Aqui o 100, ele equivale o quê? A C. Eu venho C e venho aqui no 1. Então, seria C, I. Todo número, ele possui uma regra. E os números romanos não são diferentes. Então, a regra dos números romanos é a seguinte. Os símbolos I, X, C, M, eles podem ser repetidos até 3 vezes. Somente isso, até 3 vezes, indicando o quê? Uma adição. Vamos lá ver como é que fica o nosso exemplo. Aqui nós temos, ó, 3, a letra I repetido 3 vezes, então representa o 3. A letra X repetido até 3 vezes representa o 30. A letra C, que representa o 100, nós aqui representamos 3 vezes, então é 300. E por último, a letra M, que representa 1000, ok? Aqui nós temos 3 M's, então 3.000. Mais uma vez. A letra I equivale a 1. Então, se eu tenho 3, ó, 1, 2, 3. 3. A letra X representa o que? 10. 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. Então, aqui nós temos o 30.